Números, muito bem, muito bem. É o quarto livro da Bíblia. Se você não é muito familiarizado com a Bíblia, fique tranquilo, pegue do comecinho, você vai passando as páginas, você vai passar por um livro grande chamado Gênesis, depois por outro chamado Êxodo, depois um chamado Levítico, e aí você chega nesse que estamos tratando. E Números, e você procura o número 3 no livro de Números. Números, número 3. Hoje nós não vamos tratar de todo o capítulo, vamos do versos 1 ao 39. E na leitura inicial vou ler até o 20, depois, mais para frente, antes do segundo ponto, a gente continua a leitura a partir do 21, tá? Então, no momento, Números capítulo 3, versos 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. São estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprirão seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel, os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandato do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate, Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei, e os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão, Izar, Hebron, Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi, são essas as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos essa parte do livro de Números, em que o Senhor nos ensina coisas tão importantes e nos lembra de outras tão importantes, nós pedimos que o Senhor abençoe-nos aqui em Brasília, tanto tempo depois, num lugar tão diferente, em tempos tão distantes, mas lidando com as mesmas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Como que as pequenas partes de algo trabalham juntas para tudo andar bem? Por exemplo, quantas coisas têm de estar ok para um voo comercial sair? É muita coisa acontecendo, pensa comigo. Você precisa, para começar, ter piloto, certo? Crianças, já pensaram em ser pilotos de avião? Alguns de vocês me olharam assim: já, pastor, ainda estamos firmes nesse plano. Legal, é um bom plano. Piloto de avião é alguém que passou por muitas horas de treinamento, muitas provas, muitas horas de voo em aeronaves diversas, antes de poderem pilotar um avião comercial cheio de passageiros. Sem o piloto, sem os comandantes, o voo não sai. Mas tem mais gente também, não tem? Tem toda uma equipe de comissários de bordo, que também passou por enorme treinamento. Não sei se você sabe, mas os comissários passam por muitas e muitas horas de dificílima seleção e treinamento para cuidar de todos os aspectos de segurança do seu voo. Um olho clínico, treinamento para lidar com evacuações de emergência, com passageiros alterados, com situações tensas que vão surgir, inúmeras situações de bordo que eles sabem o que fazer. Sem essa turma, o voo não sai. Talvez você já tenha passado por isso, por ter que atrasar um voo porque não tinha tripulação, ou porque tinham atingido o número máximo de horas de trabalho naquele dia. Acontece. Sem essa turma, o voo não sai. Tem, claro, a turma que cuida da manutenção periódica do avião. Alguém tem que estar checando o óleo,
vendo se está tudo em ordem, fazendo as checagens. Tem o pessoal que faz o abastecimento, uma operação perigosa, seríssima. Talvez você já tenha entrado no avião quando ainda está em abastecimento e recebeu a instrução de não colocar o cinto ainda. Você não pensou muito sobre isso, né? Você só falou, senta lá, mas não põe o cinto, não. Fica sentadinho lá. Está abastecendo o avião. Operação séria. Tem o povo que leva suas bagagens ao porão, sempre de forma muito carinhosa e cuidadosa, para garantir que os seus pertences cheguem inteiros. Tem o pessoal que vai cuidar de limpar e manter a cabine apresentável. Tem o pessoal que leva os suprimentos alimentícios do aeroporto para dentro da aeronave, a nossa coquinha zero de todos os dias, os biscoitos de polvilho, tudo tem que chegar lá dentro. Tem o pessoal de terra do aeroporto e os da companhia aérea que trabalham para fazer com que 200 ou mais pessoas, muitas vezes por dia, em muitos voos, em muitos portões, em muitos destinos, cada um chegue no avião que deveria, na hora que deveria, para o lugar que deveria. Não é fácil. Tem a turma que recebe a sua mala no check-in, bota uma tagzinha lá para ela chegar no lugar certo. Tem os profissionais que fazem a checagem de segurança para ver se você não está levando nada que não pode. E quando você vê aquele negócio de acrílico que fica perto ali do raio-x, você vê que as pessoas botam todo tipo de coisa que não podiam. E tem lá alicate, tesoura, revólver, tem um monte de coisa lá dentro que você fala assim, gente, negócio de 1,5 litro de acetona, assim, o que você vai fazer com isso? Tem a equipe que está nos bastidores organizando e mantendo o aeroporto funcionando em limpeza e boas condições. Tem as muitas pessoas na torre de controle, o pessoal do controle de tráfego aéreo, organizando pousos e decolagens. Imagina a tensão que é trabalhar com isso. Aliás, não sei se você sabia, mas o nosso aeroporto aqui de Brasília é o único do Brasil que atualmente realiza pousos e decolagens simultâneas. A gente tem 2 pistas e temos o equipamento e a expertise para fazer pouso e decolagem ao mesmo tempo, sabia? Só aqui, só Brasília. Guarulhos tem 2 pistas, mas elas são muito próximas uma da outra, tem que ser mais distante. Galeão tem 2 pistas, mas elas não são paralelas, elas estão uma na direção da outra, então você não pode operar ao mesmo tempo também. Só a gente. E tem gente fazendo isso acontecer. Mas pode estar tudo isso em ordem e um rasgo no pneu para tudo, como vocês sabem bem. Aconteceu comigo outro dia, contei para vocês. Outro dia, vindo para Brasília com o pastor Leonardo de Quirico e a sua esposa Valéria, estávamos em Guarulhos, prontos para o voo, ansiosos para chegar em Brasília, já planejando onde a gente ia almoçar, dentro do avião, alojados confortavelmente na saída de emergência, ansiosos por nossos biscoitinhos de polvilho, quando começa a demorar estranhamente, e o comandante anuncia assim, aquele negócio embolado e baixinho, que você fica assim, o que ele falou? O que ele falou? Bem baixinho, ninguém entendeu nada. Aí um dos comissários, o chefe de cabine, percebeu a situação, foi ao microfone e avisou que tinha uma manutenção não programada acontecendo, um pneu furado. Antes do voo sair, tem alguém responsável por fazer uma inspeção visual pré-voo. Porque você tem, claro, muitos aparelhinhos ali, super sensíveis, que detectam os problemas, mas tem que olhar também. Tem que olhar se não tem um combustível vazando, um óleo pingando, e nessa inspeção notou que um dos pneus estava rasgado, e ia ser um problemão, como você pode imaginar, na hora que esse avião fosse começar a correr. E lá foi trocar o pneu. Eu fiquei meio decepcionado, porque eu imaginei que ia ser... que a gente ia ficar assim, quando ele levantasse o avião assim, a gente ia ficar inclinadinho, sabe? Eu falei que vai ser legal isso. Mas não aconteceu isso. Ok, 2 horinhas, trocou o pneu e foi. Alguém parou, uma pessoa, e a coisa toda não andou por causa disso. Aliás, é importante que tenha essas checagens. Outro dia li um relato, num voo de Los Angeles para o Havaí, em que o avião entrou em manutenção, tinha passado por manutenção outros dias também, passou pelas checagens, reparos, a equipe de manutenção deu ok, não tinha nenhum problema concreto de fato, mas o comandante disse o seguinte, a equipe me informa que o avião está pronto para sair e que está tudo certo, mas eu não estou sentindo, voo cancelado. Sem ter nada de concreto, só o instinto do comandante de que tem alguma coisa estranha aí. Você ficaria mais bravo ou mais aliviado com uma dessas, hein? Eu confio nesses instintos esquisitos, eu não sei, não. Tem coisa que a gente sabe sem saber como que sabe, não tem? Tem isso sim. Ou você topa voar numa aeronave em que o próprio comandante não está lá muito botando fé. O ponto é, cada uma dessas muitas coisas tem que estar funcionando para um voo sair.
Sem piloto não sai, sem comissário não sai, sem reparar o pneu não sai, sem torre de controle não sai, sem combustível não sai, sem passageiros não sai. Ou melhor, não tem por que sair. Precisa de tudo isso junto. Tem muita coisa pequena acontecendo para que uma coisa grande aconteça. No reino de Deus é assim também. Tem muita coisa pequena acontecendo, tem muitas partes móveis, algumas mais perigosas, outras menos, algumas mais corriqueiras, outras mais, aos nossos olhos, impressionantes. Mas Deus organizou o funcionamento do seu povo e da adoração de tal forma que são muitas as partes em funcionamento ao mesmo tempo. E algumas podem até não nos parecer tão relevantes assim, e quem sabe a gente pensa, isso aí dá para fazer relaxadamente. Mas não, todo serviço ao Senhor importa e deve ser bem feito. Esse é o nosso assunto de hoje. Todo serviço ao Senhor importa e deve ser bem feito conforme a sua vontade soberana. Vamos ver isso em 4 pontos. A primeira verdade a checarmos hoje é que Deus quer ser adorado com decência, ordem, organização. Vamos reler o comecinho? O autor faz alusão a um evento do passado ao começar o seu assunto. Ele diz assim: são essas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. São os nomes dos filhos de Arão, primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, que eram os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdote. Mas teve um problema, não teve? É o do verso 4, que ele diz? Mas 2 deles, Nadab e Abiú, morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e eles não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Estamos em Números. Vem sendo interessante, não vem? Ver como o livro começa com a organização do povo de Deus na sua jornada rumo à terra prometida. Nos 2 primeiros sermões, tratamos de como Deus mandou Moisés agir, primeiramente fazendo um grande censo em que, de acordo com cada uma das 12 tribos, foram alistados os homens acima de que idade, crianças, vocês lembram? 20, muito bem, vocês estão atentos. 20 anos capazes de lutar na guerra. Depois disso, falamos semana passada sobre como os levitas não foram alistados para a guerra, pois tinham outra missão, a de cuidar do tabernáculo. E vimos também como Deus organizou as tribos no acampamento, tantas tribos para lá, tantas para cá, e aprendemos várias coisas sobre como Deus organiza a gente em sabedoria, em justiça, em graça. E agora vamos começar a detalhar melhor os levitas e os seus subgrupos e o que esses fazem. Ainda vamos voltar a esse assunto no capítulo 4, portanto não vou entrar no detalhe completo de o que cada um faz, mas sim trataremos sobre a importância de cada um fazer o que tem que fazer. Mas antes um lembrete, conforme o texto nos dá. Crianças, o que você acha que seria mais perigoso em Israel? Atenção, hein? Ir para a guerra ou ser o responsável por abrir e fechar a igreja? Ser soldado? Ou ser quem faz a limpeza depois do culto? A gente pensa, né? Muito mais perigoso é ir para a guerra. Será? A gente lê essas coisas e parece que a tribo de Levi ficou com a parte tranquila e facinha, né? Puxa vida, todo mundo lá na guerra e eles lá só cuidando da igreja. Vem lutar também, Levi, vem ajudar na briga aqui, cara. Eu falei para vocês que pensaram que Levi tinha a parte fácil e não perigosa. Talvez o que Levi tem, a tribo de Levi, seja o mais perigoso de tudo. O texto nos lembra, então, da história de Nadab e Abiú. Arão era o grande sacerdote, irmão de Moisés, e os seus filhos eram seus sacerdotes auxiliares. Esses 4 nomes, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O problema é que 2 dos 4 aprontaram. A gente leu a história lá em Levítico, capítulo 10, a gente leu mais cedo. Esses 2 homens resolveram prestar culto ao Senhor, trazendo um fogo estranho diante do Senhor nos seus incensos. Como é isso? O que significa isso? Eles adoraram de uma forma que não foi a que Deus disse que tinha que fazer. Em vez de usarem as brasas do altar para queimar incenso, eles usaram de outro lugar. E esse fogo estranho que eles trouxeram, recebeu de volta um fogo da presença de Yahvé sobre eles. E eles morreram ali. E vocês leram em Levítico, alguém recebeu ordem de puxar os corpos dele, Arão ficou quieto, vendo seus filhos assim, teve umas ordens de nem chore. Pesado o negócio. Mas, claro, isso trouxe grande consternação a todos. Isso mostra a seriedade de adorar conforme a maneira que Deus diz. Por quê? Porque Deus é ameaçador. Deus é fogo consumidor. Não é seguro nos aproximarmos do Deus santo. Ele é santo e nós não somos.
Entrar diante do Senhor sem a preparação adequada é algo perigosíssimo. Muito mais do que ir para uma obra sem o capacete, arriscar cair um tijolo na tua cabeça, ou trabalhar no esquadrão antibomba sem aquela roupona grossa e todos aqueles equipamentos de proteção, ou entrar numa usina nuclear sem as roupas anti-radiação. 2 dos 4 filhos de Arão morreram nessa. Eleazar e Itamar, seus irmãos, levaram bem a sério a lição e continuaram servindo ao Senhor, com Arão fazendo sacrifícios, e como o texto nos explicou, Nadab e Abiú se foram e não tinham filhos. Naturalmente, os seus filhos seriam, então, quem iria substituí-los no serviço sacerdotal, e assim a coisa se manteria, mas não, acabou a linhagem que nem tinha surgido ainda. Mas por que é perigoso fazer isso? Deus não é bom? Estamos tratando com uma divindade perversa? Nunca, pelo contrário, estamos lidando com o Pai das luzes, o Deus santo e justo e bom, e não há contradição entre ser essas coisas todas. Essa é uma questão antiga, que remete ao que Deus fez no jardim quando Adão e Eva pecaram. Deus havia dito que o pecado levaria à morte, não tinha? Adão e Eva ouviram a voz da serpente nas suas mentiras e pecaram. Resultado? Morte. Mas estranhamente, não a deles. Não ali, no ato, no dia, na ocasião. Deus matou um animal e usou sua pele para cobrir Adão e Eva. E o que foi ensinado com isso? Que Deus está disposto a Ele mesmo nos proteger da sua ira santa, por meio de sangue inocente derramado. Uma lição que veio para ficar. Caim e Abel, primeira geração após Adão e Eva, já mostram isso. Abel adora ao Senhor Deus com sangue derramado de um animal. Caim, não. Qual dos 2 cultos foi aceito? O de Abel. E a história do mundo foi avançando, e vemos em Noé, e depois nos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, o entendimento de que o Senhor é corretamente adorado como Ele prescreveu. Não segundo a nossa imaginação, mas como Ele prescreveu, com sangue abrindo o acesso, limpando a culpa e dando liberdade para chegarmos. E com a nação dos filhos de Israel, essa nação que agora está sendo organizada em marcha e depois seria organizada na terra prometida, mesma coisa. Arão e os seus filhos seriam sacerdotes. Mas será que só eles dariam conta de todo o serviço? Porque esse tabernáculo é grande. E ainda mais desfalcados de 2 dos filhos? Então ficou assim. Arão e os 2 filhos, e quem viesse depois, seriam os sacerdotes. Mas para ajudar no serviço imenso e importantíssimo do culto, para que esse avião decolasse, o Senhor dedicou a tribo de Levi a trabalhar com Arão. Das várias tribos de Israel, essa tribo foi para isso. Olha como ele diz no versos 6 e 7. Diz o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão. Ou seja, colocou debaixo de Arão o sacerdote para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação para ministrarem no tabernáculo. O que Deus está fazendo? Deus falou: Arão, seu serviço é muito grande, eu vou botar uma tribo inteirinha na tua mão para te servir e te ajudar, para que a função do culto aconteça corretamente, para que tudo que está envolvido no culto aconteça da forma que eu quero. O trabalho seria grande, complexo, sério, e todos sabiam do perigo envolvido. A história de Nadab e Abiú era conhecida de todos, e está aqui no próprio prefácio da coisa. E aí, crianças, melhor ir para a guerra, lutar com Filisteu, e com Amorreu, e Jebuseu, e Ferezeu, ou ajudar nisso tudo? Difícil, né? Essa turma tinha que ser cuidadosa. Eles estão lidando com um serviço muito mais perigoso do que uma usina siderúrgica que tem maquinário gigantesco e pesadíssimo e metal quentíssimo derretido para todo lado. Um poder muito maior do que o de uma usina nuclear com urânio enriquecido nos seus riscos radioativos. Uma força muito superior a qualquer rede elétrica de uma grande cidade, no seu potencial de fritar pequenos seres de carne como nós somos. O Senhor não é seguro. Ele é bom e disposto a prover o caminho até Ele, mas tem de ser que nem Ele manda. E os levitas auxiliariam Arão e os seus filhos nisso. Era uma obra de vida ou morte. Ian Duguid bem coloca: o caixa que registra sua compra incorretamente pode custar dinheiro a você ou à empresa, mas ninguém morre. O professor que se confunde com os nomes dos diferentes tipos de formações de nuvens,
ou que deturpa as verdadeiras causas e efeitos da Revolução Russa, pode contribuir para a ignorância da próxima geração, mas ninguém precisa ser enterrado como resultado imediato do erro. Existem alguns empregos, entretanto, em que a cada dia as pessoas colocam suas próprias vidas e a vida de outras pessoas em risco. Pilotos de avião e controlador de tráfego aéreo, anestesistas e cirurgiões, paraquedistas e especialistas em desarmamentos de bombas. Essas pessoas têm um trabalho que precisa ser bem feito, ou alguém pode morrer. E culto é assim, gente. Culto é coisa séria, sempre foi, sempre será. Segue sendo questão, irmãos. Mesmo com a maior liberdade que nós temos no Novo Testamento, Paulo, ao lidar com os coríntios, bateu muito nisso, lembra? Nós estudamos isso exaustivamente aqui, ao estudarmos Coríntios. A igreja em Corinto vivia um culto freestyle. Vamos fazendo aqui do jeito que a gente gosta. Sem decência, sem ordem, sem reverência e sem assombro. Os dons eram usados de forma errada. Pessoas que não deviam estar ensinando, estavam ensinando. Um monte de gente profetizando ao mesmo tempo. E Paulo fez enorme esforço na sua carta para corrigir aquilo tudo, para botar ordem na casa. E concluiu o capítulo dizendo, capítulo 14, tudo seja feito com decência e ordem, porque culto é coisa séria. Hoje o nosso culto é feito ao mesmo Deus Santo. Nosso acesso hoje é muito melhor do que era nessa época, não era através de levitas, é através de um sacerdote superior que fez a sua obra de uma vez por todas. Jesus é o nome dele. Mas isso não significa que é bagunça, ou que Deus não leve a sério o que acontece aqui. Isso, inclusive, é um aspecto bem forte na nossa tradição reformada, na nossa tradição protestante. Nossos pais reconheceram isso ao cunhar a expressão princípio regulador do culto. O que é isso, pastor? Está inventando coisa? Não, é simples a ideia. É a ideia de que é Deus que diz o que Ele gosta no culto e não a gente. Que Deus é quem dita como o culto deve funcionar. A gente não faz da nossa cabeça. A nossa confissão de fé coloca assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E tão limitado pela sua vontade revelada, ou seja, a Bíblia, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O que isso significa? Que ao fazermos o nosso culto público a Deus, a gente faz de acordo com o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Não do jeito que a gente acha que Deus vai gostar. O que Ele diz que Ele gosta. Já contei isso para um grupo aqui, mas tem muitos anos, vou contar de novo. Certa vez, um jovem argumentando comigo em favor de danças litúrgicas do culto, ele disse assim: eu não consigo imaginar Deus achando ruim. E esse é o ponto, não é? Achamos que Deus é nosso igual e que nós somos capazes de imaginar o que Ele gosta ou não gosta. Queridos, até a mente feminina nos é um mistério. Quanto mais a mente divina. Você é uma mera criatura pequenininha. Não, você não tem como saber o que Deus gosta ou não gosta, aprova ou não aprova, aceita ou não aceita. Não tem. É Deus quem diz para você: disso eu gosto, assim eu quero, assim pode. E Ele disse aonde? Na Santa Palavra. Talvez Nadab e Abiú tenham pensado: não consigo imaginar que Deus vai achar ruim a gente trazer o fogo de outro lugar. Mas o Senhor não é um de nós, irmãos. Ele é exaltado e elevado Criador de céus e terra. Ele dita os termos da nossa aproximação. Temos de adorar conforme Ele manda. Não somente adorar, mas organizar a vida da igreja conforme a sua orientação, que também vamos tratar disso hoje. Liderança, culto, sacramentos, tudo isso deve ser conforme a Escritura ensina, não da nossa cabeça. Algumas coisas são ensinadas clara e explicitamente, outras são menos e podemos deduzir, outras são indiferentes, como que horas vai começar o culto, ou quantos diáconos a gente tem que ter, mas daquilo que Deus orientou clara e especificamente, nós seguimos, e usamos a Bíblia como um parâmetro para todo o resto, para adorarmos e adorarmos bem. Essa é a primeira verdade que o texto nos traz. A segunda é que Deus aponta os diferentes serviços segundo a sua santa, soberana vontade. Vamos continuar a leitura a partir do verso 21? Crianças, eu quero que vocês notem o seguinte: nós vamos falar de 3 grupos de levitas. Levita não é tudo igual, tá? Tem 3 grupos, e a gente vai ver os nomes deles. Atenção para a leitura. De Gerson
é a família dos libinitas e dos simeitas, são estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de um mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, suas cordas, todo o serviço a eles devido. Segundo grupo, de Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São essas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado para baixo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a ele devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas, são estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima, 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, suas bases, suas estacas, suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em nome dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. Deus começa a apontar e organizar os levitas segundo o seu santo conselho. Arão era o sacerdote de Israel junto a Moisés, mediando o culto, levitas são seus apoios, e como que os levitas agiriam? Note que os levitas, conforme verso 12, seriam dedicados a esse serviço em lugar do povo, servindo no lugar dos primogênitos, notou isso? Que pertenciam ao Senhor. Como é que é isso aí, pastor, de no lugar do primogênito? Então, esse é o assunto do sermão que vem. O sermão que vem vai detalhar direitinho isso e eu não vou entrar nessa questão. Os levitas serviam de uma espécie de amortecedor entre o povo e o tabernáculo. Tabernáculo, o que era mesmo? Vou explicar rapidamente. Era uma espécie de uma tenda móvel que foi projetada por Deus, o projeto foi dado pelo Senhor lá no Sinai, no livro de Êxodo. Uma espécie de templo móvel, com diversas especificações rigorosas sobre os materiais, o tamanho, os objetos e tudo mais. Na semana passada falamos sobre como Deus organizou as 12 tribos em torno do tabernáculo, lembra? 4 grupos de 3 tribos, a norte, sul, leste e oeste. E vimos que Deus usou a sua sabedoria, graça e justiça nisso. No meio do acampamento, assim como seria no meio da coluna israelita quando marchassem, estava quem? O tabernáculo, rodeado dos levitas, também organizados em 4 grupos. E assim como o Senhor organizou as tribos, eles também. E elas ficariam ali, aqueles subgrupos, de acordo com os seus filhos. E isso trazia uma proteção para os dois lados. Como assim proteção para os dois lados? Era uma forma de proteger a santidade do local onde Deus está, simbolicamente, e proteger a vida das pessoas também. Você viu que 2 vezes está dito assim, quem entrar vai morrer. Guardando o tabernáculo, mas também impedindo tragédias. Já viu em filmes, crianças, quando tem assim uma placa dizendo você está entrando em campo minado? Como que as pessoas andam no campo minado? Com cuidado, não é? Talvez até arrastando o pé, para ver se sente alguma coisa estranha assim. Ou então você está entrando de carro num lugar que diz assim, área de testes de mísseis. O que você faz? Tranquilo, não estou vendo avião nenhum, vou lá. Não, claro que não. Os levitas seriam úteis em evitar tragédias. Se um moleque à toa da tribo de Dan, por exemplo,
resolvesse no pique-esconde falar assim, eu vou me esconder na tenda do tabernáculo, duvido que alguém vai me achar lá. Era bom ter uns levitas para impedir uma tragédia. Ou se um grupo de adolescentes da tribo de Simeão inventasse de fazer desafios, duvido você ir lá na tenda e roubar um pão da mesa da proposição, duvido, você não é macho? Tu não é macho, não? Tá com medinho, é? Tá com medinho, olha só, tá com medinho de ir lá na tenda. Aí fala assim, fulano foi lá outro dia, pegou um pão, comeu, estava uma delícia, não deu problema nenhum. Foi nada, mas, sabe... Precisava ter um monte de levita no caminho para impedir essas tragédias. Veja, verso 10, verso 39, eles eram guardas da santidade do Senhor, deveriam matar quem se aproximasse. Mas, claro, além dessa função, tinha outras várias funções a fazer. Arão e os seus filhos, encarregados dos sacrifícios, das funções centrais, mas para que esse avião decole, tem muita coisa para acontecer. Eles eram, digamos assim, o piloto e o copiloto, Arão, mas tem todo um ecossistema de gente para que esse avião decole. Para começar, o tabernáculo, lembra, o tabernáculo não é um templo fixo, é uma tenda móvel, projetada para os tempos no deserto, para ir acompanhando o povo de acampamento em acampamento na direção da terra prometida. Então, o que tem que acontecer? Todas as vezes que você sai, desmonta tudo, prepara para carregar, carrega tudo e faz o quê? Monta tudo de novo. Não tem como ter sacrifício em prol dos nossos pecados se o altar não estiver lá. Não tem como Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar, fazerem os seus sacrifícios se não tiverem levado as coisas. Não tem como levar o sangue sobre o propiciatório se o propiciatório ficou no acampamento anterior porque ninguém lembrou de levar. Então, seu Arão, não vai dar para ter sacrifício hoje, porque o pessoal que era responsável por trazer esqueceu. Não dá para fazer de outro jeito? Não dá. Não dá para fazer de outro jeito. Nem sempre o trabalho envolvido era glamouroso ou glorioso, mas muitas vezes era simplesmente trabalho cansativo, corriqueiro, ordinário e repetitivo. 3 grupos organizados segundo suas funções: os filhos de Gerson, tem o nome dos filhos deles e os seus subgrupos, os de Coate e os de Merari, ou Merari. Cada um deles já tinha uma linhagem de filhos, e você viu que, diferente dos soldados contados de 20 anos para cima, os levitas foram contados a partir de que idade? 1 mês! Imagina nossos bebezinhos aqui, os meninos já. Então, esse aqui vai ajudar a carregar a tenda. Tem 1 mesinho, mas um dia vai ajudar a carregar a tenda. Já cresceriam sabendo qual seria a sua função no povo de Deus. Aos 30 anos entrariam no serviço, cresceriam sabendo o que seriam na vida. Nada daquela agonia de, o que eu vou ser, piloto de avião, não sei o quê. Não, você vai ser levita. Você vai ajudar a carregar a tábua no templo, no tabernáculo, essa é a sua função. É isso. Moisés, Arão e os outros sacerdotes e filhos ficavam para leste. Lembra, o leste era o lado mais importante, era o lugar de honra. Por quê? Tem vários simbolismos bíblicos ligados a como o jardim no Éden era, mas nesse caso também a questão de que é o lado da terra prometida, é para onde eles estão marchando, estão indo para leste. As tribos mais importantes tinham ficado ali, Judá tinha ficado desse lado. Assim ficou Moisés e Arão, e era para onde estava a abertura do tabernáculo, a abertura para leste. Lá ficavam os gersonitas, a turma de Gerson, mais de 7.000. E do que eles cuidavam? Verso 25 em diante. Na tenda, o tabernáculo, a tenda coberta, o reposteiro, as cortinas, as coisas ligadas à cortina. Ou seja, o que a turma de Gerson tinha que fazer? Eles tinham que cuidar das tendas, da cortina, da cobertura. Esse pessoal ficava a oeste, do outro lado do tabernáculo. Moisés a leste, lá no fundão, a galera da cortina. Você já carregou um tapete desses grossos, bem grossos, assim, enroladinho? Você vê aquele tapetão bonito na sala de vovó, né? E você pensa assim, vou ajudar a carregar. Enrola, tenta carregar sozinho. Você imagina as enormes cortinas do tabernáculo. Tinha uma turma toda organizada para isso. Pegam as coberturas, os ganchos, as cordas, tudo isso, todas as vezes enrola, desenrola, leva sem deixar cair, sem sujar, cuida bem. Eram os gersonitas. Os coatitas ficavam para o sul, mais de 8.000 pessoas. Também tinha um chefe, cada grupo desses tem um chefe. No caso dos coatitas, nos foi dito que o chefe era um dos filhos de Levi, Eleazar, e ficaria ali de superintendente dessa turma. Por quê? Porque eles tinham a seu encargo a parte mais importante.
31. Eles cuidavam do quê? Não era das cortinas, era dos objetos. Da arca da aliança, da mesa dos pães, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário. Vejam que eles receberam a missão mais importante, ao menos aos olhos da obviedade. Eles é quem carregam a arca da aliança. Já pensou que privilégio? A arca da aliança com as tábuas da lei dentro delas. Se você se lembra dos nossos estudos em Êxodo, uns 10 anos para trás, talvez você se lembre de que cada um desses objetos tinha um profundo significado teológico. O candelabro, aquela lâmpada de 7 braços, indicava que Deus nos ilumina e nos dá vida, apontava para a árvore da vida. A mesa de pães, com seus 12 pães, nos lembrava que Deus provê para seu povo. Os altares, lembrando que é o sacrifício de sangue que nos dá acesso a Deus. A arca da aliança, mostrando que Deus é conosco com sua lei, sua presença, seu poder. Imagina que honra isso, gente. Convenhamos, é muito mais empolgante do que levar a cortina, não é? Eu preferia, se tivesse que pudesse escolher assim, se quer levar a arca da aliança ou a cortina. Tinha o terceiro grupo, os meraritas, e eles eram encarregados, versos 36 e 37, eles ficavam para o outro lado, né, o lado que falta, o lado norte. Eles tinham a seu cargo as tábuas, porque é uma tenda com toda a estrutura de tenda. Tem tábuas, tem colunas, tem as bases, tem os ganchos, tem as estacas, tem um monte de coisa envolvida para pôr essa tenda de pé. E eles levavam a parte estrutural, um monte de tábuas, vigas, estacas. Que trabalho duro o dessa turma. E por que era assim? E a resposta é muito simples, é porque Deus, na sua sabedoria, planejou assim. Deus, que é mais sábio do que o homem, organizou dessa forma. E a gente precisa aprender a confiar na forma que Deus organiza as coisas. Nós somos muito dados a desconfiar da sabedoria do Senhor. Às vezes a gente vê, por exemplo, a organização de como o povo de Deus funciona, e a gente fica, sei não se isso aí funciona bem, a gente vai inventar um jeito diferente. Pois não. Precisamos aprender a, com fé, aceitar o chamado do Senhor como Ele prescreveu. E essa é a nossa terceira verdade. Deus organiza, mas nós devemos confiar e agir conforme a forma que Ele manda. Imagina se essa turma aqui falasse assim, não, coatitas não. Vamos fazer um negócio diferente aqui, sei lá, vamos inventar. Para todo mundo ter o privilégio de usar a arca, né? Poxa, todo mundo quer levar a arca. Vamos pegar, assim, uma amostra de cada um. Não somente dos levitas. Não vai ter uma turma, sei lá, de Simeão que vai querer ajudar na arca? Claro que vai. Pessoal de Issacar, pessoal de Zebulon, vamos juntar aqui, vamos fazer diferente. Deus falou para fazer assim, mas, puxa vida, não consigo imaginar Deus achando ruim a gente fazer um pouquinho diferente. Não, o texto insiste, é conforme o Senhor prescreveu. Veja verso 38, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. A atitude de fé do povo do Senhor é simplesmente fazer o que Deus manda do jeito que Ele manda. Às vezes não vai caber no que a gente acha que devia ser, mas se Ele mandou, confia na sabedoria do Senhor. Inclusive, quando a gente olha essa forma aqui que Deus organizou, também expectativas estão sendo subvertidas. Veja, a gente poderia até reclamar, e alguém poderia dizer assim, mas por que Moisés e Arão têm essa primazia toda, hein? Não tem entre nós aqui ninguém capaz, não? Só Moisés e só Arão são bons no que fazem? Por que Moisés foi chamado para liderar? Você não conhece a história dele, não? Aos 40 anos matou um cara lá. Passou 40 anos no deserto fazendo nada. Por que ele é o cara? Só porque um dia estava andando e viu a sarça ardente e pronto, é ele agora. A gente poderia argumentar, não poderia? Que talvez tenha outros homens. Talvez a gente pudesse dizer, tem gente que nesses 40 anos que Moisés estava no deserto, estava aqui, lá no Egito, conhecia todo mundo, trabalhava com todo mundo, circula bem, nome aclamado, popular, por que não pode ser tal pessoa? Será que em algum momento desse livro a liderança de Moisés e Arão será questionada? O que vocês acham? Não é hoje o assunto. Mas mais do que isso, semana passada nós falamos sobre como algumas das expectativas humanas são subvertidas. Nós vimos, por exemplo, que Rúben, a tribo do filho mais velho, esperava-se seria que teria o quê? A primazia, mas não foi assim. Por razões diversas, falamos sobre isso semana passada, e nem foi a de Simeão, o segundo filho mais velho, e nem a de Levi, que nem ficou ali entre o acampamento, recebeu outra função, como estamos vendo. A liderança, pela decisão da graça de Deus, coube a Judá. Por quê? Porque Deus quis assim, e Deus é mais justo, mais sábio do que nós.
E algo acontece aqui também. Qual dos 3 filhos de Levi recebeu a missão mais importante? Não foi o mais velho. Não foram os gersonitas. Foram os coatitas. Ian Duguid bem coloca, não é por causa de qualquer pecado específico de Gerson ou do seu clã, nem por causa de qualquer justiça ou retidão especial da parte de Coate ou seu clã. É prerrogativa de Deus escolher o mais jovem em detrimento do mais velho, como ele fez com tanta frequência nas Escrituras, não? Para demonstrar que permanecer em seu reino é uma questão de graça e não de obras. Deus vive fazendo isso, subvertendo, invertendo. Ele pega o mais novo, despreza o mais velho. Ele faz. E veja, todos são importantes. Ainda que alguns trabalhos sejam mais empolgantes e mais brilhantes do que outros, todos são bem feitos. Todos sendo bem feitos, o todo acontece. No capítulo 4 vai ser mais detalhado o que cada um deve fazer, então eu não vou roubar o assunto do pastor Tarcísio, coitado, vai ficar sem nada o que dizer. Deixa para ele. Tem muita coisa interessante aí nos detalhes. Mas eu quero que você veja que devemos aprender a confiar no que o Senhor nos dá. Deus aponta os servos e serviços. Paulo fala em Efésios 4 sobre Cristo apontando diferentes dons para diferentes pessoas, a fim da edificação mútua ocorrer. Lembra disso? Estudamos isso em Efésios. É assim aqui também, não? Viu como Deus organizou e colocou quem Ele quis para fazer o que Ele quis, do jeito que Ele quis? Quando o povo de Deus parou de agir com fé no que Deus disse, a coisa andou mal. Como qualquer um de vocês que estudou 2 Reis há de se lembrar, houve um momento em que o rei de Israel resolveu mudar esse arranjo. Jeroboão, o nome dele, lembra? Montou um santuário paralelo, instituiu sacerdotes que não eram levitas, da cabeça dele, como ele quis, do jeito que inventou. Não consigo imaginar que Deus ia achar ruim. E a coisa andou mal. Israel foi para o buraco. É na sabedoria de Deus, soberana sabedoria, que o chamado é feito. Só homens dessa tribo, entre os 30 e 50 anos, serviriam como levitas. Serviriam na tenda do tabernáculo. Nada de, mas tem um cara lá de Gade, da tribo de Gade, ele é ótimo nisso, o rapaz é ótimo, ele é organizado, ele vai cuidar dessas coisas da lâmpada, aí assim vai ser uma beleza. Não dá para dar uma oportunidade para ele, Moisés? Não, ele não é levita. Não importa quão bom ele é na coisa, ele não tem a qualificação que Deus diz que precisa ter. Mesma coisa as mulheres. Vai dizer que não pode então ter umas sacerdotisas para ajudar nessa obra? A gente tem que seguir o que Deus disse, não o que achamos que seria melhor. Nadab e Abiú bem provaram isso. E segue sendo assim também, queridos. É o Senhor Deus quem aponta os critérios para o serviço, e Ele chama conforme Ele deseja. Paulo, mais uma vez, diz que Jesus Cristo distribuiu seus dons conforme sua vontade soberana. E é tolice da nossa parte ficar tentando argumentar que poderia ter sido diferente, ou que não temos em mãos o que queríamos ter. Os gersonitas podiam ficar se lamentando não terem o privilégio de levar a arca, ou se alegrarem em ser parte da obra do Senhor, como o Senhor quis que fossem. Mesma coisa, a turma de outras tribos, Simeão, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, podiam ficar reclamando, poxa vida, a gente que queria ficar perto do tabernáculo. Ou podiam fazer bem a missão que Deus lhes confiou, por mais humilde que parecesse. A gente precisa confiar que Deus é mais sábio do que nós, e que Ele sabe o que está fazendo, e servirmos em fé no que Ele colocou em nossas mãos, em vez de ficar querendo o que os outros têm. E mais uma vez, de forma similar, Deus ordenou certas qualificações para ministros, presbíteros e diáconos em sua igreja no Novo Testamento. Paulo instruiu as igrejas sobre quais são essas qualificações em suas cartas a Timóteo e Tito. Ministros, presbíteros e diáconos devem ser homens que se encaixem na descrição de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Para muitas pessoas em nossa sociedade, esse padrão parece irremediavelmente restrito, antiquado. Eles querem que a igreja acompanhe os tempos e abra esse ofício para as mulheres, bem para como homens, outros, e não conseguem entender por que as igrejas evangélicas não estão dispostas a fazê-lo. E a resposta é simples: queremos seguir os caminhos de Deus, não os caminhos da época em que vivemos. Servimos a um Deus que é muito preciso sobre aqueles que devem servi-lo. Aceitar a forma que Deus organizou é bom, é humilde, é um ato de fé.
ao invés de acharmos que somos mais sábios do que o Senhor. Cabe a nós obedecer conforme Ele prescreve. Último ponto: todos os serviços são importantes e devem ser exercidos para a sua glória. Claro, quando a gente olha esses serviços, cada um dos levitas tinha uma função, e para alguns é meio pequeno mesmo, mas, de novo, para que esse avião decole, as partes pequenas têm de acontecer também. O cara da checagem do pneu tem que fazer direito. Imagina o cara checando o pneu e vendo TikTok no celular enquanto checa o pneu. Ia perder, não ia? Ia dar problema, não ia? E claro, nós somos terríveis com essas coisas, somos terríveis em usar os privilégios dos serviços que Deus nos deu para nos engrandecermos, como se não viesse tudo pela graça do Senhor. Você não consegue imaginar essa turma? Ah, com certeza. Talvez algum desses levitas falasse para os seus amigos da tribo de Issacar: eita, primo, Deus me deu o privilégio de ser levita, hein? De todos nós, primos, só nós, hein? Vocês aí nessa confusão, mas a gente está pertinho de Deus. Aí, quem sabe, o primo de Issacar respondesse aquela respostinha cretina: grande coisa, primo, tu só carrega viga, cara. Ah, grande levita, tu só faz carregar viga, homem, fica com a mão cheia de farpa. Eu, pelo menos, carrego espada. Ah, mas lá eu estou perto do tabernáculo. Lá na tua tendinha no norte, acho que nem dá para ver o tabernáculo, dá? É quarto com vista para o tabernáculo teu? É? Porque assim, eu durmo aqui, assim, ó, coladinho na presença do Senhor. Essas disputas existem entre nós, não existem? Tolos que nós somos. Somos dados a competir, a diminuir o que o outro tem, a nos exaltarmos, sendo que você está vendo que é tudo graça da escolha do Senhor. Ele escolheu, a pessoa faz, não é porque ela é melhor, não, é porque Deus escolheu. E a pessoa que tem as qualificações para ser um presbítero, não é porque ela é melhor, não, é porque o Senhor resolveu agir dessa forma na vida dela e dar certos dons. E a pessoa que é boa nisso, e boa naquilo, e capaz daquilo outro, é porque Deus quis fazer, e você ficar usando isso para se engrandecer, para diminuir o outro, ou para viver reclamando, isso não é coisa de crente, não. O que crê é o que tem fé, o que confia, o que sabe que Deus está fazendo. Mas nós somos dados a competir em vez de cooperar. Algumas funções parecem pequenas quando a gente olha. Por alguns anos, em nossa igreja, na época em que vivíamos em tendas, por assim dizer, vivemos em tendas. Alguns de vocês não pegaram essa fase, né? Mas por cerca de 10 anos, nós não tínhamos um local fixo de culto, nós usávamos salões de convenções, de hotéis, e foi uma década assim. E você sabe que para o culto acontecer, lá tinha uma turma que chegava cedo no hotel, cedo mesmo, e montava tudo. As caixas de som, esse monte de cabos, os microfones, os pedestais, tudo isso foi guardado numa salinha obscura com roedores tenebrosos que ficavam lá com eles, guardando as coisas de noite. E eles tinham que ir lá espantar os bichos, tirar as teias de aranha, carregar tudo, montar tudo, muito antes da turma chegar. Parece tão distante hoje, né? Mas por cerca de 10 anos tinha gente montando microfone, carregando caixa de som, desenrolando cabo, cansado, cedinho no domingo, ou tarde no domingo, porque quando acabou, o povo lá no papo, conversinha, vamos comer pizza, não sei o quê, vamos, ai que saudade e tal. E uma galera lá, enrolando cabo, empurrando caixa, desmontando microfone, exaustos. Sem isso não tinha pregação. Sem isso o voo não saía. Ainda assim, ainda hoje temos muitos trabalhos, por exemplo, quando temos Santa Ceia, tem gente que chega cedinho para preparar os cálices. Você tem a noção do trabalho, que é preparar aquelas bandejas de metal com os copinhos com vinho? Gente, é um trabalhão. Fui diácono por alguns anos. Meus amigos, ser escalado para o plantão de ceia, era lágrima nos olhos, e era, tá bom, vamos. Na igreja onde eu fui diácono, ainda tinha um negócio de culto de Páscoa, às 6 da manhã. Imagina, o plantão da Páscoa tem com ceia. A gente chegava 4 horas na igreja. Teve uma vez que os diáconos jovens resolveram que, em vez de acordar cedo, eles nem dormiriam. Aí foram ao cinema meia-noite, de sábado para domingo. Saíram do cinema 2h30, foram lanchar. 4h30 estavam na igreja preparando. É sofrido. Eu vi isso, não me disseram não, eu vi isso acontecer. Tem uma turma que chega cedinho aqui. Tem uma turma, hoje aqui eu estava aqui desde 4h30, eu escutei a turma chegando 5 horas e já começaram as músicas e o ensaio. Essa turma aqui, ó, eles nem aproveitaram para descansar o domingo deles, porque para estar aqui às 5,
3 horas já começou o processo de vai se arrumar, vai preparar isso, vai arrumar não sei o quê, porque tem que pegar, tem que dirigir meia hora até a igreja. Sacrificaram a tarde de descanso de domingo para ter música. Tem gente que vem para a igreja já sabendo que nem vai cultuar. Eu vou lá para a igreja hoje à noite, nem vou entrar no salão de culto, vou direto para o berçário, cuidar de fralda alheia e choro alheio, para que os irmãos possam cultuar, lidando com fralda e catarro por 1h30. E o pastor não para de falar, estão lá no desespero agora, estão lá assim, será que Emílio não para? Tudo isso tem que acontecer para isso aqui acontecer, sem tudo isso acontecendo o voo não sai. Tudo precisa acontecer, todo serviço a Deus é valioso, honrado e deve ser feito para a glória de Deus. Como Ian Good bem coloca, qualquer serviço oferecido ao rei, por mais humilde que seja, tem a sua própria glória e exige nosso total comprometimento. Seja preparando as Bíblias para a igreja, ou lavando a louça após o almoço comunitário, servindo no berçário, ou ensinando na escola dominical, se é um trabalho feito para o rei, é glorioso. Não é apenas o chamado trabalho espiritual que é glorioso. Aliás, uma das redescobertas da Reforma foi que cada pessoa foi chamada por Deus para a sua posição particular na sua vida. E toda a vida tem, por assim dizer, uma sacralidade, uma glória própria, porque o seu serviço é ao rei. Você precisa confiar nisso. Você pode, é claro, almejar diferentes obras e serviços no reino de Deus. Você pode almejar episcopado ou ser missionário. Claro, sempre cheque o coração e motivações para isso. Mas o que não é sábio é rejeitar o que o soberano Deus colocou nas suas mãos. O que é errado é não carregar a sua parte do peso, seja a sua viga cheia de farpas, ou sua arca lindona. Todos temos parte. Jesus, em sua infinita sabedoria, projetou assim. Não façamos, irmãos, a obra do Senhor relaxadamente. Quando você deixa de cumprir a sua pequena escala do berçário, ou da música, ou da ajuda no boletim, ou seja do que for, o todo sofre. Quando todos nós usamos nossos dons, talentos e capacidades, todos crescemos. E Deus é honrado no funcionamento das muitas pequenas partes, para que o grande aconteça. Por isso eu te chamo para, com a vigor, alegria e entusiasmo, fazer a tua parte no reino para o avanço da glória de Cristo. Tem muita coisa acontecendo aqui. A igreja é um projeto ainda mais impressionante, mais elaborado e mais glorioso do que esse arranjo aqui de Israel antigo. Hoje nós temos muito mais diversidade de gente. Nós não somos só 12 subgrupos dos descendentes de Jacó e algumas divisõezinhas e um punhado de estrangeiros que entrou na história. Não, nossa organização envolve gente de muito mais tribos do que 12. Muito mais. Todas as tribos, línguas e nações. Não somos aí 1 milhão de pessoas, mais ou menos, segundo a conta, juntando essa turma toda. Não somos 1 milhão. Não tem como contar a gente não, tá? Quer contar quantos somos? Sai hoje à noite, olha para o céu e tenta contar as estrelas, e aí você vai ter uma noção de quantos nós somos. Nós não somos organizados dessa exata mesma forma, as coisas mudaram na nova aliança um pouco, mas seguimos padrões, e temos também nossa linda organização, que envolve gente mais sábia e trabalhada por Deus, ajudando e guiando, algumas pessoas focadas na obra, no cuidado temporal, um povo com enorme diversidade de dons, talentos, alguns sim mais vistosos e aparecem mais, outros mais bastidores, todos para a glória de Deus. E Cristo te dá o privilégio de servir ao seu reino, na marcha rumo à terra prometida. Você vai ficar parado, em vez de servir? Aliás, temos um tabernáculo bem mais impressionante do que o deles, não temos? O nosso tabernáculo é o Deus homem que se fez tenda. O Deus encarnado. O Verbo fez carne e habitou entre nós e marchou por esse mundo em santidade, sabedoria, poder e justiça. Ele foi o sacerdote e o sacrifício. E Ele garante que nós chegaremos lá. Tudo por Ele, por meio dEle, para a glória dEle mesmo. Jesus Cristo, o Senhor da sua igreja. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque fazemos parte desse povo inumerável e desse projeto glorioso que é o teu reino em marcha. Agradecemos porque aprove ao Senhor nos incluir e nos dar funções,
Pedimos que dos mais novinhos aos mais velhos, possamos nos alegrarem de servir no que vier em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.